Saudações. Nós vamos falar um pouco aqui agora sobre os Estados Unidos. Na verdade, bastante sobre a China, sobre a Rússia, sobre defesa naval, na verdade. Para a gente entender direito como é que funciona a lógica da defesa naval contemporânea, nós vamos começar lembrando que desde os tempos do almirante estrategista de geopolítica, estratégia militar dos Estados Unidos, Alfred Mahan, os Estados Unidos confiam em uma enorme e poderosa marinha para defender os interesses da elite que controla o país. Ainda durante a Segunda Guerra Mundial, os porta-aviões foram peças-chave da estratégia de defesa dos Estados Unidos. É um pouco mais complexa porque os Estados Unidos são uma nação enorme, cercada por 3 oceanos: o Atlântico a leste, o Pacífico a oeste e o Ártico ao norte, além do Golfo do México ao sul. Então, os Estados Unidos, com fronteira ao norte com o Canadá e fronteira ao sul com o México, não tem preocupação com defesa terrestre na prática. A preocupação deles é com a defesa naval. Então, o almirante Mahan propôs que, através de um estudo, na verdade, muito inteligente, sobre estratégias de defesa do século XVII e XVIII, baseado em poder naval, ele propôs que os Estados Unidos construíssem um arco de defesa ao norte, ao oeste e a leste, para se defender de qualquer eventual invasão. Ao norte, no Alasca, qualquer eventual invasão da Rússia. Ao oeste, no Pacífico, qualquer eventual invasão do Japão ou da China, por exemplo. E ao oeste, no Atlântico Norte, qualquer invasão de uma potência europeia, como, por exemplo, a Alemanha. Então, os Estados Unidos acabaram dominando o reino do Havaí, ainda no século XIX, né? Aproveitaram as ilhas Aleutas do Alasca, compraram as Ilhas Virgens da Dinamarca e fizeram a Guerra Hispano-Americana para ter acesso às Filipinas, a Guam, um punhado de ilhas bem ao oeste no Oceano Pacífico, além de Porto Rico e de Cuba. Só que Cuba acabou se tornando realmente independente, com uma estratégia de defesa para o país antes de qualquer potência naval chegasse ao território americano. Mas voltando ao que nós estávamos falando. Os Estados Unidos, quando começaram a fazer esses porta-aviões, que foram importantes na vitória deles na Segunda Guerra Mundial, certo? Os dois maiores encouraçados do tempo dos Estados Unidos, o Bismarck do Japão e o Bismarck da Alemanha, e o Yamato do Japão, foram afundados por porta-aviões. Foram afundados por aviões, certo? Eles não tinham defesa contra aviões. Hoje em dia não existe mais encouraçado por causa dos porta-aviões. De toda forma, na época, os Estados Unidos eram de longe a maior potência industrial do mundo. E a fabricação de porta-aviões permitiu a eles, como eu disse, grandes vitórias na Segunda Guerra Mundial. E ao longo da história, pós-Segunda Guerra, os Estados Unidos construíram mais e mais porta-aviões, porque essas belonaves permitiam que os americanos projetassem seu poder para bem longe do território dos Estados Unidos, de modo a ameaçar nações, e ameaçar seriamente nações, sobretudo, mais fracas, que é o que os Estados Unidos fizeram. As guerras que eles entraram depois da Segunda Guerra Mundial, vencida pelos soviéticos, foram, sobretudo, guerra contra países fracos. Coreia, Vietnã, Afeganistão, Síria, certo? Iraque, a maioria eles perderam, no máximo empataram. Mas destruíram essas nações, que é o objetivo, levar ao caos, a ameaça. De toda forma, essa estratégia, recentemente, começou a apresentar falhas. Na verdade, hoje é uma estratégia potencialmente fracassada. Por 2 motivos. Primeiro é que o complexo militar, industrial militar, que é um dos que comandam os Estados Unidos, junto com as finanças, ele deixou de se preocupar com eficiência e eficácia do que faz. E passou a se concentrar na obtenção de lucro, porque foi controlado por empresas monopolistas. Então, os porta-aviões são cada vez mais caros e falham cada vez mais. Os prazos nunca são cumpridos e os gastos só crescem. Vamos dar como exemplo o USS Gerald Ford, da nova classe, que já custou 14 bilhões de dólares. 14 bilhões de dólares, você pensa, gente, 75 bilhões de reais. E no seu ano e meio, ele só deu problema. É uma belonave horrível. E tem um segundo problema muito pior. O desenvolvimento, inicialmente pela Rússia, de mísseis hipersônicos antinavios. Sejam eles lançados do ar, o Kinjal pode ser lançado a uma distância de 2.000 km, e é um míssil hipersônico.
devastador, que afunda porta-aviões. Pode ser lançado de outros navios, como o Tsirkon, ainda mais poderoso e perigoso do que o Kinjal, e eles estão terminando de construir os Vimik, os Mivik, é um míssil para destruir porta-avião lançado de terra. Então eles têm mísseis terra, mar, mar-mar e ar-mar. Então, para destruir porta-avião. A estratégia dos Estados Unidos falha por quê? Porque um porta-avião hoje é só um alvo gordo, grande e lento para mísseis hipersônicos russos, certo? Assim, pensando dessa forma, o Atlântico Norte, o Mediterrâneo, o Ártico, o Pacífico Norte são, na prática, mares russos. Os Estados Unidos não têm mais o poder de, ameaçar ninguém que a Rússia não queira que seja ameaçado. Então, você pensa, isso é ruim? Não, piorou. Porque os chineses também acabaram de desenvolver mísseis hipersônicos antinavios. Está na matéria do Asian Times. O bombardeiro estratégico chinês, Xi'an H-6K, não é um bombardeiro assim, como é poderoso, mas já foi carregado com um novo tipo de míssil balístico lançado do mar, os ILBM, enfatizando as suas capacidades de anti-acesso e negação de área, que se chama de A2AD. É um assassino de porta-aviões e combate contra as bases e forças dos Estados Unidos do Pacífico, ou seja, exatamente aquele colar de defesa que eles construíram na Guerra Hispano-Americana. O site especializado Warzone informou que o H-6K, série 11097, foi visto como parte de novos mísseis subalares, possivelmente derivados do hipersônico CM-401, que é um caminhão, um míssil balístico antinavio lançado por navio, a SBM. Agora eles têm, além de um míssil hipersônico antinavio, eles têm um hipersônico lançado do ar, semelhante ao Kinjal, certo? Com ataque terrestre possível desde que foi testado pela primeira vez já em 2018. Então, desde 2018, a China tem mísseis hipersônicos lançados de terra, depois construíram mísseis hipersônicos lançados do mar, e agora tem mísseis hipersônicos lançados do ar, ou seja, a mesma capacidade militar do que a Rússia. Embora não com a mesma eficiência e poder destrutivo, mas de toda forma destrói porta-avião. O relatório da revista, da referida revista Warzone, que é especializada nisso, informou que os novos LBMs combinam as formidáveis características de combate do CM-401 com o aumento de alcance do H-6K. Eles conseguem atingir uma distância maior. De acordo com a estatal Global Times, inclusive eu recomendo muito, é um informativo chinês muito interessante para o público ocidental. O CM-401 é um novo tipo de míssil balístico hipersônico que, segundo eles, viaja até Mach 6, ou seja, 6 vezes a velocidade do som, e até 290 km. 290 km é bem menos que os 2.000 km do Kinjal, certo? Bem menos que os 2.000 km do Kinjal. Mas ainda assim, você conseguir atingir um porta-avião a 290 km dele, é uma vantagem formidável que os chineses construíram. Ele pode ser lançado com a trajetória próxima ao espaço, ou seja, em altitude elevada, e manobrar em velocidades hipersônicas. Ao atingir o alvo, o CM-401 pode realizar um ataque de mergulho, que é mais ou menos a estratégia dos russos, em que o míssil para abruptamente ao iniciar a fase terminal do seu voo, ou seja, ele é lançado assim, no voo, né, sobe, para, e já era, certo? A 6 vezes a velocidade do som, já era. Então, conforme observado por Thomas Newdick de The Warzone, a manobra torna a defesa muito difícil, permite ajuste de curso e pode estender seu alcance em alguns casos. O Newdick também afirma que o lançamento aéreo do H-6K pode aumentar significativamente o alcance e o desempenho do terminal CM-401, que é o avião chinês, adicionando 3.500 km ou até mais, se você contar com reabastecimento aéreo, ao alcance do avião chinês, né? O novo LBM da China pode ter sugestões de design, ou seja, cópia do LBM da Rússia, que é o Kinjal, a julgar por suas características semelhantes. Traduzindo, é uma cópia. Anteriormente, a Rússia usou armas hipersônicas lançadas do ar na guerra da Ucrânia contra alvos terrestres táticos, tornando-se a primeira nação do mundo a usar esse tipo de arma em conflito. Os Estados Unidos, por exemplo, não tem arma hipersônica. Atualmente, quem tem, de fato, é a Rússia, a China e a Coreia do Norte.
Em março desse ano, o Ministério da Defesa russo confirmou o uso do Kinjal, aqui mesmo publiquei um vídeo disso, contra alvos ucranianos, ataques hipersônicos, que também foram confirmados por funcionários dos Estados Unidos. Eles filmaram, então não tenho que negar. Newd observa que o Kinjal também possui capacidades antinavio, embora não tenha sido comprovado. O único jeito de comprovar é afundar o navio. Por enquanto, a Rússia não chegou a ter essa necessidade. Mas, gente, se afunda um edifício enterrado 60 metros dentro da terra, destrói tudo, é lógico que um porta-avião não tem a mínima chance, né? Os MiG-31 das Forças Aeroespaciais Russas realizaram disparos simulados do míssil aerobalístico hipersônico Kinjal com uma pequena assinatura de radar e alta manobrabilidade, ou seja, não pode ser visto. E se for visto, não pode ser detido. Na verdade, não é só o MiG-31, o Sukhoi S-57 e o Tupolev, cisne branco, podem carregar esse míssil. O Tupolev, inclusive, pode carregar 2. Os Estados Unidos também implantam mísseis lançados do ar de seus bombardeiros estratégicos, mas tem uma abordagem diferente para superar as defesas aéreas inimigas, ou seja, não tem tecnologia. Enquanto os mísseis russos e chineses dependem da velocidade para penetrar as defesas aéreas inimigas, os Estados Unidos confiam na furtividade. Deixa o mestre Lê explicar. O próprio Asian Times Online, em setembro, fez uma matéria mostrando como isso. É um míssil pequeno, o B-2, um avião enorme, dispara ele, esse míssil cruzeiro chamado Joint Air Surface Standoff Missile Extended Range, JSSMER, com seu pequeno tamanho, permitindo que o míssil permaneça indetectável até os 2 ou 3 quilômetros de voo, que nesse ponto é tarde demais para interceptação. Traduzindo, ele é pequeno e não pode ser visto. Só que tem um problema, ele é pequeno. O bombardeiro B-2 é enorme, certo? Então, assim, ele é pequeno e furtivo, sim, mas quem carrega ele é um avião enorme, que é detectado a ó. Aí você pode pensar, e aquele B-2 Stealth, né, o avião invisível que custa $1 bilhão? Gente, o fato de ser indetectável é uma lenda. Deixa eu explicar para vocês como os russos, já faz tempo, aprenderam a detectar ele. É muito simples. Como tudo feito nos Estados Unidos, mesmo modernamente, ele é fortemente dependente de eletrônica e radar. Então os russos têm um sistema de satélite muito bom, GLONASS, perdão. Então, o sistema de radar, seja a partir do GLONASS, presta atenção no GLONASS, ele vai ficar lá em cima, quieto. O sistema de radar, de solo, de ar, de mar russo, lança as ondas e não detecta, hipoteticamente, o bombardeiro B-2 hipersônico Stealth. Okay? Só que o radar e também o satélite detecta a assinatura eletrônica. E aí você põe um software, bem simples, um software que faz a seguinte varredura. O que está no radar e o que está emitindo ondas eletromagnéticas. E aí você compara as duas coisas. O que não está no radar, mas está emitindo ondas eletromagnéticas é o B-2 Stealth, então ele está detectado. Certo? Então mesmo o B-2 Stealth não é uma arma invisível, os russos detectam ele facilmente, é um avião enorme e pode ser, como a velocidade dele é muito grande, pode ser abatido com um míssil hipersônico ar, o próprio Kinjal, com muita facilidade. Então, a verdade é que os Estados Unidos não têm tecnologia. Esse negócio de míssil furtivo é para disfarçar o fato de que eles não têm nada semelhante. De toda forma, o LBM da China, se instalado a bordo do bombardeiro H-6K, pode atacar instalações militares, por enquanto, em Guam e na ilha Wake, ou seja, no primeiro terço do caminho entre China e Estados Unidos. Mais algumas modificações, por exemplo, colocando ele próximo àquilo, a capacidade do Kinjal, ele consegue atacar o Havaí. Certo? Então, os Estados Unidos têm com que se preocupar. Certo? Ele pode atingir alvos terrestres, ele pode atingir grandes navios de superfície, tanto porta-aviões quanto grandes navios anfíbios. Inclusive, em setembro de 2020, as Forças Armadas, a Força Aérea, né, do Exército de Libertação Popular, lembrando, a China não tem exército, nem marinha, nem aeronáutica. O exército, a marinha e a aeronáutica pertencem ao Partido Comunista Chinês, o Exército de Libertação Popular. Então, as Forças Armadas, a Força Aérea, do Exército de Libertação Popular, divulgou um vídeo promocional mostrando um bombardeio, esse Xi'an H-6K, lançando um míssil na base militar inimiga que parecia simular a base aérea de Anderson, em Guam. Quem tem cur tem medo, né?
É um recado. De toda forma, a China vem diversificando suas plataformas de lançamento de armas hipersônicas para conseguir lançamento de navios, de veículos rodoviários, de bases terrestres, de aviões, para qualquer ponto do Pacífico. Essa é a verdade. As armas hipersônicas da China visam deter adversário, principalmente os Estados Unidos, claro, né, com capacidade de penetrar nas defesas aéreas modernas sem exigir superioridade aérea. É basicamente o que a Rússia faz. Você não precisa de superioridade terrestre, você não precisa de tanque, isso é século passado. Usa míssil tático, usa bomba termobárica, usa drone kamikaze. Você não precisa de superioridade terrestre, certo? E você também não precisa de superioridade aérea, que é o que os Estados Unidos sempre contaram para levar o terror. Os mesmos mísseis táticos fazem direitinho o papel de uma aviação poderosa. É muito mais barato, muito mais eficiente, certo? Então a estratégia não só de defesa naval, como estratégia de defesa aérea dos Estados Unidos, de ataque aéreo, de ataque naval, está obsoleta. Porque você não precisa ter mais aviões e melhores aviões que os Estados Unidos. E a China tem o J-5, a Rússia tem os MiG e o Sukhoi, que é muito melhor que qualquer coisa feita nos Estados Unidos. Mas você não precisa. Você usa mísseis táticos, você usa drones, você usa o Pantsir, que é o sistema laser, você usa sistemas de interferência eletrônica, certo? Na verdade, os russos já conseguiram comandar e desabilitar um navio, isso há 10 anos atrás, um destroyer americano no Mar Negro, e já conseguiram tomar completamente o controle de aviões israelenses na guerra da Síria. Então, se você tem sistema de interferência eletrônica, mísseis táticos, drones eficientes, mísseis hipersônicos, as únicas coisas que os Estados Unidos tinham de fato em grande superioridade sobre qualquer outro país do mundo, que é superioridade naval e superioridade aérea, hoje não vale o que o gato coloca na caixa de areia. A estratégia russa é tornar o ponto forte dos Estados Unidos em ponto fraco. A China copiou a estratégia russa. Torna o ponto forte dos Estados Unidos, superioridade aérea e naval, em ponto fraco. A dependência, e até porque, gente, da mesma forma que os Estados Unidos estão protegidos do mundo pelo Ártico, pelo Pacífico e pelo Atlântico, o mundo está protegido dos Estados Unidos pelo Ártico, pelo Pacífico e pelo Atlântico. Como é que tropas dos Estados Unidos vão chegar na Rússia ou na China sem passar pelo oceano? Vão ser transportados de quê? De avião? Nadando? Vai ter que ser transportado de navio. E esses navios agora são alvos gordos e fáceis, tanto dos russos e agora também dos chineses. Perfeito? Então, é isso. A estratégia de guerra dos Estados Unidos está oficialmente obsoleta. Não serve para mais nada. Estados Unidos continuam sendo capazes de oferecer risco para pequenos países, países armados. Mas para a Rússia e agora para a China, não mais. É o início de uma nova era. Perfeito? De toda forma, se vocês curtiram, dá aí aquele joinha, não custa nada. Se inscreva, mostre o canal para outras pessoas. Tenham um ótimo dia. Perfeito? Até mais. Ah, gente, não perca tempo naquilo hoje no Delírio Militar, não. Já foi um canal bom, agora é só falava de groselha. A favor da OTAN, né? Uma pena, uma lástima. Eu mesmo assisti o canal. Eu mesmo assinava aquilo, mas não rola mais não. Certo? Até.